do Senhor, né? Pastor Marcelo fez 50 esse mês, né? Eu fiz assim, José. Né? Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Esther. Vamos continuar essa caminhada. E já no final, estamos chegando próximos ao final do livro de Esther. Esther, capítulo 9. Esther, capítulo 9. Vamos ficar em pé para ler a palavra do Senhor. Esther, capítulo 9. Diz assim. Eu estou em outro livro aqui, Esdras. Esther 9. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se dele, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que o odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o terror de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon, a Aspata, a Porata, a Adália, a Aridata, a Farmasta, a Arizai, a Aridai e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filhos de Amedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Esther: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens, e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará? Ou que é que desejas ainda? E se cumprirá? Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram a defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Até aqui. Ó Deus, Espírito Santo, pedimos a instrução do Senhor para entendermos a Tua palavra.
fale ao nosso coração, todos os que estão ouvindo aqui essa noite, usa o teu servo para que o teu nome seja honrado, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? O título da mensagem de hoje é O Povo Vence os Inimigos. O povo vence os inimigos. E nós conseguimos ver aqui uma situação realmente de luta, de destruição. Nós vemos aqui, e eu lembro de um filme, tem alguns filmes assim nesse sentido, em que um dia do ano, o governo autorizou assim, pode atacar quem você quiser. Não sei se você já viu esse filme. E nesse filme, era uma solução que o governo tinha achado para a violência. Falou, não, está todo mundo violento demais, então vamos pegar um dia do ano, e aquele dia pode destruir à vontade, matar à vontade. Não é? E lógico que aqueles que não queriam matar tinham que se defender. Né? Me parece aqui uma cena parecida, não sei se eles buscaram daqui, mas nesse dia, 13 do mês de Adar, estava autorizada uma matança. Aquele edito lá de Amã ainda. Nós vemos, irmão, que Esther vem contando essa história do povo de Deus, o povo de Deus que ficou ali na Pérsia, que não voltou para Jerusalém, junto com Neemias, nem voltou junto com Esdras, nem voltou junto com os demais que foram para Jerusalém, ficaram lá na Pérsia. E a Pérsia continuava sendo ali liderada por um governo que era ímpio. E toda a situação que se desenrola é uma situação de perseguição para os judeus. A gente vê aqui que eles estavam chegando no limite de quase ser destruídos, não é? A gente viu o rei Assuero lá no início mostrando a sua ganância, a sua soberba. E a gente vê o desenrolar de todas as coisas. A gente viu que a mão de Deus sempre estava ali. O livro não tem o nome de Deus, mas ele age mesmo sem as pessoas reconhecerem o seu nome. É assim. E assim acontece em Esther. Esther é colocada ali, sendo a rainha de Assuero, para abençoar o povo. Porque Amã se levantou contra esse povo. E Amã quis destruir esse povo. E Amã conseguiu, junto com o rei, um edito para aniquilar os judeus. E seria no dia 13 do mês de Adar. O rei foi convencido por Amã e assinou aquele edito. Contudo, Esther agora estava ali e Mordecai falou com ela, olha, você vai morrer também. Você acha que vai se livrar só porque é rainha? E ela agiu e nós vimos que ela fez ali o banquete junto com o rei, junto com Amã também. O primeiro banquete, o segundo banquete, ela foi muito hábil e Deus abençoou para que ela chegasse no momento certo e falasse com o rei, o meu pedido é, salve, né, os judeus. Foi esse o pedido. E nós vimos ali que Amã estava a ponto de destruir os judeus e a situação virou. Ele estava a ponto de enforcar Mordecai numa forca de 25 metros de altura que ele construiu. E o rei percebeu que ele era quem estava tramando todas as situações e acabou mandando ele para a forca. Contudo, aquele edito continuou lá presente para a destruição dos judeus, não é? Porque na Pérsia era assim, o que o rei coloca, escreve, não se pode revogar. O que ele determinava não podia mudar. Então, Mordecai foi hábil também, pela bênção de Deus, e escreveram um outro edito, sem anular o primeiro, e nós chamamos isso da nova carta, não é? E a nova carta falava, vocês podem se defender. Continua lá no dia 13, quem quiser atacar os judeus pode atacar. Contudo, vocês podem se defender. E veja que chegou esse momento. Nós estamos aqui agora, nesse momento, no dia 7 de março. E no dia 7 de março, os 2 decretos, então, estavam ali, presentes e em vigor. E vários inimigos, então, se levantaram contra os judeus e falaram, agora é a nossa oportunidade de destruí-los. E se levantaram, contudo, nós vimos aqui, e esse texto nos mostra, que mesmo se reunindo ali todos os inimigos dos judeus, quem dominou foram os judeus. Os judeus é que dominaram. Reuniram-se nas cidadelas de Suzã, ali diante do rei Xerxes, para atacar, para fazer mal aos judeus.
mas ninguém conseguiu resistir aos judeus. Isso o texto nos mostra. Todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores, os oficiais que estavam ali do rei, ajudaram os judeus. O texto mostra assim, parece que tinha um temor, não é assim? Um temor, todos estavam com temor dos judeus, porque Mordecai ia se exaltando, ia se fortalecendo cada dia mais e mais. E nessa data marcada, então, quando os inimigos se levantaram diante dos judeus, aconteceu o contrário. Os judeus é que feriram os seus inimigos nessa data marcada. E foram atacados ali, e foram destruídos ali cerca de 500 homens, em Suzã. E também coloca aqui os filhos de Amã, os 10 filhos de Amã, aqueles nomes bonitos que eu li aqui, você pode pôr no seu filho, se você quiser. Quem não teve filho ainda. Veja, os 10 filhos de Amã foram então destruídos. E é interessante que o texto fala assim, não tocaram nos despojos. E naquele dia o rei foi informado, olha, aconteceu o seguinte, que os judeus estão acabando com todo mundo. E o rei ainda fala para Ester, Ester, só que em Suzã 500 homens morreram, não judeus, os que se levantaram, os inimigos. O que você quer que faça? Eu não sei o que está acontecendo nas outras províncias, mas você quer mais alguma coisa? Ela falou, rei, mais um dia, também no dia 14, no próximo dia 14 ou dia 8 de março, que haja permissão, o edito permita mais um dia, e que os filhos de Amã sejam colocados na forca, pendurados, para todo mundo ver. E o rei fez isso, e mais 300 homens, então, morreram no dia 8 de março. E nas províncias, então, a coisa estava evoluindo, não foram 300, o texto nos diz que foram 75 mil homens, daqueles que se levantaram contra os judeus. E o texto de novo fala assim, ó, e nenhum despojo foi tocado. O que é o despojo, irmão? Na guerra, existia a batalha da guerra, e sobravam as coisas, os bens daqueles que morriam, não é? E as nações, quando guerreavam, pegavam os despojos. E aqui, como nós vimos no capítulo 8, havia permissão de que os judeus pegassem os despojos, mas eles não pegaram. Isso foi feito então no dia 7 e no dia 8, e o texto termina dizendo que eles descansaram então, eles repousaram e comemoravam a sua vitória, eles descansaram dos seus inimigos. Meus irmãos, a proposição do texto é que o povo de Deus vence a luta contra os inimigos de sua vida. O povo de Deus, vamos dizer isso? O povo de Deus vence a luta contra os inimigos da sua vida. E quais os aspectos dessa luta? 3 aspectos para a gente meditar nessa noite. O primeiro aspecto é que o ataque veio do inimigo, mas o povo contra-atacou, o contra-ataque do povo de Deus. Versículo 1 diz assim, no dia 13, vamos ler juntos, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que assenhoraram dos que os odiavam. Veja, meus irmãos, quem levantou para fazer mal contra o povo de Deus foram os inimigos. Foram eles que se levantaram, não é? Os judeus fizeram o quê? Um contra-ataque. É igual algum time aí alvinegro que tem por aí que gosta de contra-atacar, não é? O contra-ataque. Quem queria fazer mal, originalmente, era o povo de Deus? Não. Não. Os inimigos se levantaram. E a gente vê isso acontecendo aqui, nesse dia 13, no dia definido, eles se levantaram, todavia o edito que Mordecai tinha colocado, permitiu que os judeus contra-atacassem, e isso aconteceu. E muitos inimigos ali, que se levantaram, foram destruídos completamente, permitido por lei, foram destruídos. Eles se defenderam de tal forma que o terror chegou diante dos seus inimigos, então todos ficaram temendo, olha, esses judeus são muito fortes, são muito potentes. Veja que o texto diz que até os príncipes, os sátrapas, os governadores, todos eles
auxiliavam o judeu porque tinham medo. Olha, esses judeus estão ficando muito fortes. Esse tal de Mordecai lá está sendo exaltado, está crescendo. Vamos ficar do lado de quem vai ganhar essa guerra, já sabemos aqui. E em Suzã morreram 500 homens no dia 13, e no dia 14 do mês de Adar, ou dia 7 ou dia 8 de março, morreram 300. E morreram os 10 filhos, foram citados os 10 filhos de Amã, e nas outras províncias, no total, 75 mil pessoas. Quem se levantou foi o povo que se levantou contra os judeus, contra a forma de viver dos judeus, porque estavam se levantando contra o próprio Deus. Meus irmãos, hoje da mesma forma, os inimigos se levantam contra a igreja. Os inimigos se levantam. São vários ataques contra os crentes. Zombaria. Os adolescentes que chegam na escola, por exemplo, não é? E de repente o professor vem com uma ideologia, ou já vem com um ataque psicológico, como aconteceu com um dos nossos aqui, que chegou na universidade, e o professor falou, olha, vamos fazer uma brincadeira aqui, no primeiro dia de aula, na universidade, a pressão já é grande, primeiro dia de aula, dá um like aí para alguém. Aí se você der um like, você pode ir lá e dar um selinho na pessoa. Né? Primeiro dia de aula. Então veja, o ataque psicológico. A pessoa já está amedrontada por causa de entrar na universidade, né? Já fica assim, como será? E a gente vê uma situação dessa. E o selinho? Pode ser com qualquer um, homem com homem, mulher com mulher, não tem problema não. Cancelamento. Às vezes alguém está na rede social e fala sobre Cristo e é logo cancelado. Ou fala sobre um princípio bíblico e logo querem tirá-lo. Medidas abusivas que se levantam. A pressão psicológica que eu já citei. Ou então, às vezes, até mentira direto. Falam mentiras, inventam histórias para que o crente seja atacado. Ou até ataques físicos mesmo. Nós vemos isso em países mais radicais, onde as pessoas são atacadas porque simplesmente pregam a palavra, são decapitadas, são mortas. Meus irmãos, o mundo se levanta contra a igreja, Satanás se levanta contra a igreja, com seu ódio para destruir o povo de Deus. João 10:10 nos diz assim, o ladrão vem somente para matar, roubar, destruir. É para isso que vem, meu irmão. Às vezes a gente fica iludido. Não, quem sabe a gente vai vencer o mundo com a nosso convencimento, com a nossa forma de lidar. Quem sabe? Meus irmãos, Jesus falou, olha, se me perseguiram, não vão perseguir vocês. O texto diz, o ladrão vem somente para matar, roubar, destruir. As estratégias são várias. Pode ser uma bem de ataque físico mesmo, ou pode ser uma bem sutil. De repente você está assistindo um filme, e aquele filme tem uma psicologia por trás, e você gosta daquele filme. Quantas vezes eu já brinquei aqui que a maioria dos filmes que eu tenho percebido, e começando sempre a criticar, né? Eu gosto de assistir filmes, mas eu sempre estou criticando, olhando o que tem por trás. E a gente sempre vê uma ideologia por trás. Um dia na escola dominical, o nosso irmão, o professor que estava lá embaixo, ele disse, olha, eu gostava de ver jornal. E achava que estava bem informado. Eu comecei a analisar, comecei a ver o que está por trás. E eu não consigo mais ver jornal. Então, ataques sutis ou ataques diretos, mas o fato é que o mundo se levanta para atacar a igreja do Senhor. Mas Jesus nos dá a condição de defender, meus irmãos. O Senhor Jesus está conosco. Está nos guiando dia após dia. Nos dá a palavra dele para nos defender. Então o povo de Deus se levanta para defender a sua vida, o contra-ataque para defender a sua vida, para defender os princípios bíblicos, para defender a verdade, porque a palavra do Senhor é a verdade. Jesus Cristo está conosco e Ele não só
nos defende do que é externo, mas também do que é interno. Quantas vezes, meus irmãos, o nosso inimigo está dentro de nós, não é? Está dentro de nós, a nossa cobiça, o nosso desejo de pecar. Essa semana, um companheiro nosso, onde a gente mora, disse para a Vilma, não, quero voltar para a igreja, meus filhos estão na igreja, tem filho que é pastor, mas eu quero voltar, eu ainda vou voltar. A Vilma falou, então volta logo. Mas ela percebia que tinha uma luta dentro dele. Mas aqui a gente volta. Ela falou, né? Volta, e aí a igreja, a palavra do Senhor vai confrontar você e vai tocar naquilo que você não quer ouvir, porque vai ferir exatamente o seu pecado, aquilo que você quer fazer. E aí é uma escolha. E aí é um momento que você fala, eu quero continuar nos meus pecados, nos meus erros, eu vou deixar esse inimigo vencer ou vou contra-atacar? Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus morreu por nós, para nos salvar de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa cobiça. O inimigo que se levanta, nós podemos contra-atacá-lo, mesmo que seja interno, porque Jesus já venceu por nós. Jesus nos deu vida, meus irmãos. Nós não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida e vida em abundância. Em segundo lugar, prosseguindo, o povo de Deus vence essa luta contra os inimigos de sua vida através da autoridade que vai crescendo a cada dia, do seu líder que vai crescendo a cada dia. Olha o versículo 4, leia comigo o versículo 4. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele ia se tornando mais e mais poderoso. Veja, voltemos lá na história, veja que Mordecai foi o responsável por aquele edito autorizado pelo rei. E Mordecai estava se tornando cada vez mais forte, mais poderoso. A sua ascensão dava força para todo o povo vencer, para todo o povo guerrear, para todo o povo lutar contra os seus inimigos. Os seus inimigos tremiam diante dele, e o texto mostra isso porque Mordecai crescia. Os príncipes, os sátrapas, todos começaram, não, vamos ajudar esse Mordecai, ele está crescendo. Então os judeus recebiam esse apoio dos líderes e ninguém podia contra os judeus. A força foi tão grande que permitiu a eles se defenderem e destruírem todos os que se levantaram contra o povo de Deus. E veja que chegou ao ponto dos corpos dos inimigos de Ester e Mordecai ficarem expostos. Não foi isso que ela pediu ao rei? Coloque os corpos expostos ali. Parece uma coisa assim. Tem um filme que mostra a história de um importante criminoso, vou dizer assim, na Colômbia, que ele fazia isso. Pegava os inimigos dele, matava e colocava na árvore. Amarrava os corpos na árvore para ficar vendo, para que todo mundo olhasse e falasse, olha, parece uma coisa terrível. Mas o texto está mostrando exatamente, meus irmãos, exatamente o que acontecerá com os inimigos de Deus. Meus irmãos, Apocalipse, quando nós estudamos Apocalipse, nós estamos estudando isso lá no Cascata. Se você quiser acompanhar, vá até o Cascata, quinta-feira, 19h30, e nós estamos vendo o que vai acontecer no final de Apocalipse. Os inimigos todos serão colocados diante do Senhor e serão ali destruídos completamente. Olha o versículo 14. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou o edito em Suzã e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã, para que todos olhassem e falassem, isso vai acontecer com aqueles que se levantam contra os judeus, com aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor. Mas hoje não é Mordecai o nosso líder. Nosso líder é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Jesus veio, passou por um momento de humilhação nessa terra. Veio como homem, ele era Deus, se encarnou, mas também era o Filho de Deus. Muitos não souberam, assim como Mordecai, no começo não sabiam que ele era judeu. Se lembra que Ester guardava o nome dela, mas não fala de onde que somos.
Não sabiam. Jesus veio a esse mundo como homem, olhavam para ele, alguns olhavam e falavam, esse é homem. Mas outros olhavam e falavam, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Era o Cristo, o Messias prometido. Mas os que não acreditavam levaram ele até o final, até a morte. Ele não foi livrado como Mordecai da morte, mas ele morreu. Porque com essa morte dele é que ele trouxe vida, é que trouxe salvação a todos nós, meus irmãos. E Jesus Cristo ressuscitou e foi assunto aos céus. E o texto diz que ele foi assunto aos céus. E teve toda a autoridade. De fato, ele fala isso antes de subir. Toda a autoridade me foi dada nos céus, na terra, em todo lugar, sobre principados, potestades. Jesus Cristo reina, meus irmãos, e o poder dele vai crescendo, o reino do Senhor vai se expandindo. Olha que texto maravilhoso, Mateus 13, 31. Olha que texto maravilhoso, fala assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior que as hortaliças, e faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Veja, você já viu uma semente de mostarda? Depois você olha na internet, é um negócio pequenininho assim, um cara coloca no dedo assim, e tira uma foto, você nem consegue ver direito. Mas quando a árvore cresce, fica enorme. E, meus irmãos, o reino do Senhor está avançando. Jesus Cristo veio, ele chamou 12, chamou 12 pessoas, 12 discípulos, e começou assim. E depois, mesmo assim, um deles traiu Jesus. Depois eles passaram a ser chamados apóstolos. E eles começaram a pregar. E começou a gente a se converter, a ouvir a mensagem, a ouvir a nova carta. E começou a crescer, e se expandir. E eu não sei, hoje deve ter bilhões de cristãos no mundo, mas tem outros bilhões aí para a gente anunciar o Evangelho. E o reino do Senhor está crescendo até o dia que o Senhor vai voltar. E aí vai ser visível a todos. Meus irmãos, a autoridade de Jesus está lá colocada. E ela está evidente, cada dia mais e mais evidente. O mundo se levanta contra, o Apocalipse mostra isso. Os inimigos vão chegar no final tão furiosos que vão querer destruir a igreja totalmente e destruir a palavra totalmente. Mas o reino continua crescendo. Jesus é rei sobre toda a terra, sobre os céus. A igreja pode passar por momentos aqui, igual os judeus, quase de extinção. Aquele dia 13 seria um dia fundamental, quase final para os judeus. Contudo, Jesus estava lá. O Senhor estava lá. Eles foram salvos. Glória a Deus. A igreja pode passar por momentos quase de extinção, mas no final, quem serão destruídos serão os inimigos. Terceiro lugar, prosseguindo, meus irmãos, nessa luta e nessa vitória da igreja, nós vemos aqui que haverá um descanso final. Haverá um descanso final. Vamos ler o versículo 16. Leia junto comigo. Para os judeus, houve felicidade, alegria, regozijo e honra. No final da batalha, os judeus descansaram dos seus inimigos. E depois a gente vai ver uma festa que eles deram, mas essas cenas do próximo capítulo, né? A festa de Pur, ou de Purim. Mas a gente já vê aqui esse descanso, eles sossegaram. Tem algumas versões que diz que eles sossegaram dos seus inimigos. Eles ficaram felizes, alegres. Por quê? Por que toda essa alegria? Foi por causa das riquezas que eles conseguiram, obtidas na guerra? Não. Não. É interessante que o autor deixa aí, 3 vezes ele fala assim, olha, e eles não tocaram nos despojos. Versículo 10. Os filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos deuses, porém no despojo não tocaram. Versículo 15 e 16, reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, mataram em Suzã 300 homens, porém no despojo não tocaram. Não tocaram nos despojos, mas por quê? Por que não tocaram?
Aqui nos remete a lembrar de uma história conhecida de Saul. Quem não lembra de Saul? Primeiro rei de Israel, que o povo falou, nossa, ele é bonito, ele é alto, bonitão, né? Fortão, é ele que nós queremos, não é isso? Então Saul foi escolhido. E Saul liderou o povo, mas em algum momento, Deus falou, através de Samuel, falou assim, vá lá, guerrear contra os amalequitas, e você vai fazer o seguinte, você vai destruir tudo. E não pega nada. Deixa o despojo para lá. Não pegue nada. Essa era a ordem, clara. E Saul vai. E Saul obedece. Só que não. Não é? Porque ele vai, guerreia, consegue vencer, mas ele olha para aqueles gados bonitos. Sabe? Quando você olha assim, nossa, mas essa riqueza aqui, né? Olha para as mulheres, fala, mas essas mulheres aqui, as crianças. Aí ele pensa assim, eu tive uma ideia. Ao invés de destruir, eu vou levar, eu vou ofertar isso para Deus. Não é? Ele obedeceu? Não. Deus falou, destrói, não pegue os despojos. Ele pegou, e ainda veio com uma desculpa. Não, eu peguei para sacrificar ao Senhor. Samuel falou, você não destruiu? Nem o rei ele tinha destruído, o rei estava lá aprisionado. Você não matou o rei não? O próprio Samuel foi lá e pá. Interessante que o texto mostra que Amã vem dessa descendência dos amalequitas. Olha que interessante. E agora o povo faz o contrário, né? Mesmo sendo permitido pegar os despojos, eles não pegam os despojos. Eles não pegam os despojos desses agagitas aqui, que se refere ao rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Joyce Bound diz o seguinte, a deliberada decisão de não enriquecerem às custas de seus inimigos não passa sem ser notada em uma civilização onde se esperava que os vitoriosos tomassem os despojos para si. Então as outras nações, as nações que estavam ali do lado, ficaram olhando e falaram, mas vocês não vão aproveitar, vocês já destruíram 75 mil homens, não vão pegar a riqueza para vocês? Não era espírito de vingança, não era espírito de enriquecimento. O descanso veio porque eles estavam lutando pela sua vida contra os inimigos. Meus irmãos, hoje o crente também luta esperando descanso. Nós lutamos esperando descanso. Nós trabalhamos, quantos anos? 35 anos? Para aposentar, né? Não. Nós trabalhamos para a glória de Deus. O descanso eterno é com o Senhor. Podemos conquistar algumas coisas aqui neste mundo, mas a nossa esperança é na glória, meus irmãos. Hebreus 4:9 diz assim, portanto resta um repouso para o povo de Deus. A nossa batalha aqui é ferrenha, sim, mas terá um repouso. Terá um momento onde o Senhor vai nos levar para o descanso eterno. E tudo que fizermos aqui, estará na presença do Senhor. Nada que a gente faz aqui é em vão. Nada. Veja esse texto de Apocalipse 14:13. Diz assim, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Meus irmãos, nós esperamos, é a glória eterna. É o momento final. É lá que o Senhor vai nos abençoar de tal forma, eternamente. E Ele vai reconhecer todas as obras nossas aqui. Por mais que a gente não mereça, o texto nos mostra que as obras acompanham, porque são as obras feitas através de Cristo. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Tem um teólogo que já pôs isso, Corandeu. A nossa vida é na presença do Senhor, é diante do Senhor. Tudo. Contudo, os inimigos foram totalmente destruídos, como também mostra Apocalipse 14:19. O anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar
da cólera de Deus. Concluindo, meus irmãos, a luta pela nossa vida, pela sua vida, ela é um contra-ataque contra o que o inimigo tem levantado. Ela é pelo poder do Senhor Jesus Cristo, e ela sempre visa a glória de Deus, sempre visa o dia final, sempre visa a esperança do descanso eterno. Então, como viveremos? Aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, viveremos sim, lutando pela nossa vida. E o que é lutar pela nossa vida? É lutar pelo Evangelho. Pois a palavra do Senhor é que nos dá vida, meus irmãos. É lutar pelo Evangelho. Matthew Henry diz o seguinte: aprendamos a resistir em um só espírito e com um só ânimo, a fim de vencermos unidos os inimigos da alma, cujo propósito é roubar a nossa fé, o bem mais precioso que a própria vida, diz Henry. A nossa fé é mais preciosa que a vida, porque a nossa vida aqui passa depois de alguns anos, de algumas décadas. Mas a vida que vem depois é eterna. A fé nos leva a viver com o Senhor Jesus eternamente. Os que não têm fé vão perecer eternamente. Os que fogem de Deus, os inimigos de Deus, serão totalmente destruídos. Então, a nossa luta aqui é espiritual. Nossa luta não é mais uma batalha física, como a gente viu aqui, mas ela é espiritual. Como nós nos armamos, então, com as armas espirituais? Efésios 6:11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meus irmãos, nossa luta é espiritual. Usemos as armas espirituais. Alimentemos a nossa vida. Diferente do nosso físico, não é? Quando nós estamos com fome, o corpo, não é? Já sinaliza logo, né? Tem gente que nem espera sinalizar, já continua comendo, né? Mas o nosso espírito, por causa da queda, nós não notamos que a gente está ficando fraco espiritualmente. Mas vai ficando. E a gente não nota, mas vai ficando raquítico. E a gente não está percebendo nada, mas está afastando de Deus. Meus irmãos, volte para o Senhor cada dia. Enche a tua alma com a palavra do Senhor. Enche o teu espírito com as sagradas escrituras. Ore ao Senhor, busque força a Ele. Lute pela sua vida com armas espirituais. Em segundo lugar, como viveremos? Viveremos olhando para o nosso líder Jesus Cristo. É para Ele. Nós vivemos conforme Ele quer, conforme a vontade dEle, conforme a postura que Ele já definiu para nós em Sua palavra. E os inimigos se levantam para nos tirar desse caminho. É isso que eles querem. Nós estamos trilhando um caminho, eles querem nos tirar desse caminho, também nos fazer perder. Mas vamos erguer os nossos olhos e olhar para o Senhor. Não vamos fazer igual a Pedro, que olhou para as águas e começou a afundar. Olhemos para Cristo. Como diz o Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então não fica olhando para o monte, não. Olha acima do monte. Não fica olhando para o monte e fala, olha, vai ter algum problema. Porque no monte ficava a sentinela. E a sentinela avisava, ó, o inimigo está chegando. Não fica olhando para o monte de problema que vai chegar. Não olhe para o monte e veja os ídolos, porque na época do Antigo Testamento, os ídolos eram colocados nos montes. Isaías fala isso. E aí a gente às vezes olha para os montes e fala, ih, são muitos ídolos neste mundo. Quem sabe isso está funcionando, eu vou buscar algum desses. Não. Ou não olhe para o monte e fala, nossa, ali era o templo do Senhor, a igreja do Senhor. E a Lindéia está no monte também, né? Aqui nós estamos no alto ali. Quem sabe alguém passa, algum que está longe da casa do Senhor, nós oramos aqui pelos que estão desviados. Quem sabe alguém passa e fala, nossa, Deus está ali naquela bênção, naquela igreja, mas não vem. Meus irmãos, olhe para Cristo. Não é só o lugar, é Jesus. É Ele. Olhemos para o nosso líder maior, para Jesus Cristo, em face das batalhas que temos continuamente ou cotidianamente. Tiremos os nossos olhos dos montes de problemas, dos montes de situações que surgem e olhemos mais acima, olhemos para Jesus Cristo. Como viveremos? Em terceiro lugar, esperando o descanso final. A nossa caminhada aqui é breve.
Não estamos a passeio aqui, estamos numa batalha, mas o fim é glorioso. O fim é glorioso. Nós não ficaremos com os despojos dessa terra, não é esses despojos aqui que vão nos encher, nos preencher, nos satisfazer. Não, é o Senhor Jesus, no dia final, vai nos completar totalmente. Sigamos para o descanso final, esperemos o descanso final, confiemos que o Senhor, as promessas do Senhor vão acontecer. Vamos colher tesouros para a nossa morada final. Como diz Mateus 6:20, ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, não roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Esperemos a chegada da Jerusalém celestial e vivamos nossa vida aqui batalhando pela fé em nome de Jesus. Portanto, continuemos essa batalha e vamos seguir os passos do Rei Jesus até o descanso eterno. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.